Oi, gente, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Salmos 1 diz assim: bem-aventurado aquele que não se assenta à roda dos escarnecedores, mas antes tem prazer na palavra do Senhor e nela medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, suas folhas não murcharão e no tempo certo. Eu sou o Thiago Leite. Muito obrigado pela recepção, eu amo vocês. Sou esposo da Susan. E acredite se quiser, tá? Eu era magro, eu era bem magro, sim. E a gente é casado há 13 anos, vai fazer 13 anos agora em agosto. Somos pai do Gabriel e da Annalise. E para que vocês saibam, quando a gente chegou aqui na Montserrat, a gente já tinha uma boa trajetória já no casamento, e uma das coisas que o Raul falou para nós foi: tenham filhos, cara. E, cara, que acertada, que golaço. Obrigado, Raul. Os meus filhos são muito bonitos, cara. Glória a Deus. Casei com uma mulher em mim. Tinha tudo para não acreditar, mas ela é uma mulher de Deus, então tem acreditado e orado por mim. Gente, alguns sabem, né? Um grande amigo, que é o James Milk. Mas nem todos os meus apelidos foram tão legais assim, tá? Eu tive alguns apelidos. Um deles, quando eu era mais novo, era Gordinho. Então o pessoal me chamava de Gordinho, pra lá e pra cá e tal. Não curtia muito. O outro no colégio, daí já era na adolescência, ali pelos meus 14 mais ou menos. Daí tu pensa assim, o Thiago era muito crente, né, meu? Falava da palavra de Deus pros colegas dele e tal, mas bem pelo contrário. Na verdade, os caras me chamavam de pastor na zoeira mesmo, porque eu era um erro em cima do outro, assim. Eu lembro até uma vez que eu estava dando umas viajadas, assim, um dos meus amigos falou: e aí, pastor? Então, não era muito legal esse meu apelido aí. Mas tinha um bem peculiar, assim, que talvez vocês nem saibam o que é essa palavra. Você sabe o que é churume? Então, me apelidaram desse negócio uma época, porque achavam que eu era muito querido, muito fofinho. Aí eu perguntei para a pessoa que me apelidou: tu sabe o que é churume? Daí ela falou: não sei. Alguém sabe, pode dizer bem alto, o que é churume aí? Eu falei: nada a ver, na real, isso aí, né? Não tem muita graça. E outro que eu não gostava muito, eu acho que vocês vão se identificar assim na adolescência, o cara não curte muito que chama a gente de criança, de bebê e tal, né? Pai e a mãe normalmente pegam a gente: esse aqui é meu gurizinho, minha guriazinha e tal, e a gente fica: nada a ver, né, meu? Às vezes, normalmente é na frente da família, né? Os caras já dão um desânimo, né? Mas tinha um apelido que me deram no colégio que era: esse aqui eu posso me comprometer e vocês acabar me chamando, né? Espero que não, mas podem acabar me chamando. Titi Baby. Titi Baby, cara. Pensa no negócio que me dava raiva. Mas falando de apelido, eu fui líder junto com o Dani Maidana de uma célula aqui, a Nofiro. Quem é da Nofiro aqui? A célula mais top do amontoado, que fez até acampamento. Os guris. Foi um tempo muito especial e foi legal porque a gente pegou a transição deles chegando no amontoado, né? E eles todos diferentes, assim, com as suas peculiaridades, assim, né? Eu lembro que cada coisa impressionava e dificilmente a gente conseguia ter uma célula normal, porque ela iniciava uma zoeira, a gente ia conseguir aproveitar a célula nos 15 últimos minutos, assim. Mas automaticamente se colocando apelidos. E eu queria citar dois caras em especial aqui que moram dentro do meu coração. Um deles é o Luca. Vocês conhecem o Luca? O nosso Tobey Maguire. O Luca é o Peter Parker da célula. Mas tinha mais um cara que recebeu um apelido também, que é o Otávio. O Otávio
O Otávio, para quem não sabe, era o Sócrates. Por que Sócrates? Toda célula ele vinha com uma frase de efeito, assim, tipo, todo mundo ficava olhando para ele. E daí, meu, qual é que vai ser? E era muito legal isso, assim. Mas Deus transforma, né? E uma das coisas mais legais da nossa jornada com Deus, cara, principalmente na adolescência, é que a gente vai cruzando os anos e o Senhor vai fazendo que coisas que eram marcas talvez até pejorativas ou negativas sejam marcas especiais na nossa vida. No Luca, eu vejo uma qualidade em ti, Luca, muito clara para mim. Ah, essa montagem ficou boa, né? Ficou boa. Mas sabe que uma das coisas do Homem-Aranha, que ele era um guri muito novo, né? O personagem, ele é muito novo. Mas tem um negócio que o Homem-Aranha ele é corajoso. E o Luca, cara, isso é uma das coisas que me admira em ti, cara. Quem tava no start viu que o joelho do Luca virou uma flor, né? Ele abriu assim. E o Luca, cara, tava mais tranquilo que nós todos que estavam apavorados com a situação. E ele ficou extremamente tranquilo, foi, tomou os pontos dele. E à noite estava lá com a gente celebrando na celebração da noite. E o que eu quero te dizer, meu, o que eu quero te dizer é que o mundo precisa de homens como tu, Luca. Os teus amigos precisam de homens corajosos como tu. E que vocês possam retribuir isso dentro da célula e aprender com o Luca, porque, cara, coragem é uma coisa que tem que vir dentro da gente. E o outro é o Otávio. E Otávio, por mais que a gente te chamava de Sócrates, uma das coisas que mais o Senhor tem me chamado a atenção na tua vida, cara, é que aquelas frases motivacionais que tu largava, tem usado para entregar para a vida dos teus amigos, cara. E glória a Deus por isso, cara. E não desista, porque o Senhor tem algo na tua vida com isso. Eu já te falei isso. Não desista disso, permaneça, cara, que o Senhor vai te usar. Eu amo vocês no Feira, vocês moram no meu coração. Todos vocês. E como fala o Raul, depois que vocês entram no nosso coração, vocês não saem mais, então vocês moram aqui. Quando vocês falam para mim assim, mas tu não vai ser o nosso líder. Sim, eu não vou ser mais o líder de vocês. Dói o meu coração, mas eu amo vocês. E como é lindo ver a amizade que vocês têm gerado, gente, de verdade. É legal ver como o Senhor está o Senhor junto. E por favor, gente, não percam ninguém no caminho. Vocês são uma célula muito numerosa. Mas não deixem ninguém perder no caminho. Completem a carreira da adolescência para que vocês possam celebrar na juventude aquilo que o Senhor tem na vida de vocês. Mas, falando sobre amizade, na idade de vocês eu não era um amigo tão tri assim. Eu tinha os brothers de futebol, de videogame e tal, mas minha mãe não deixava eu sair muito pra rua, então ela não deixava nem jogar bolita no tapete às vezes, que não sei nem se vocês sabem o que é bolita, né? Mas enfim, é a bolinha que tu joga assim, entendeu? E aí, gude não, bolita. Gude é lá de São Paulo pra cima, aqui é bolita. E aí eu tinha uma bicicleta, e essa bicicleta era uma Monarch. A minha Monarch era uma vermelha assim, com um aro preto. E talvez vocês nem conheçam o Monarch, tá? Mas na minha época era febre, quem desmontava e montava a Monarch fazia as mais top que tinha, entendeu? E aí nós descia nela, deitada assim, ó. Nós descia as lombas assim para ver quem chegava primeiro. Normalmente a gente se arrebentava, porque os pneus que a gente botava eram os pneus praieiro e eles resbalavam na areia, a gente sempre estava alanhado. Mas eu tinha essa bicicleta, tá? E eu ia para o colégio com ela, que é uma coisa que talvez vocês não consigam hoje em dia, né? Ir de bicicleta para o colégio, ir de a pé, mas eu ia de bicicleta para o colégio e eu ia de magrelinha. E eu tinha um amigo meu que pegava carona comigo de vez em quando, que era o Lion. E num daqueles dias eu levantei, de bad vibes, assim, eu não estava afim do rolê mesmo, não queria ver ninguém. E a minha casa e a dele era muito próxima, então quando eu saí do portão da minha casa, que era o portãozinho de abrir, assim, quando eu abri o portãozinho, que eu botei o pé na bicicleta, assim, eu olho e tá lá vindo na esquina, assim. Pô, eu montei na bicicleta e larguei. A milhão. Eu olhei para trás, assim, e ele ficou, né? Ficou correndo atrás de mim, assim, e tal. Só que detalhe, dava uns 25 minutos no mínimo. Muito rápido, caminhando até o colégio. Já era 7 horas, a aula começava às 7h25. Eu cheguei no horário. Ele eu não sei. Mas a pergunta toda que ficou na minha cabeça quando eu lembrei dessa
dessa história, cara, é sobre a minha atitude. Sabe que ela foi uma atitude? Sobre a minha atitude. Sabe que ela foi uma atitude de um amigo tri? Vai lá, meu Tório, me ajuda. Não. Será que essa atitude glorificou a Deus? Será que foi uma boa atitude de um amigo que ama realmente o outro? Gente, mas eu quero falar de algo que o Senhor pode fazer, do que o Senhor pode transformar e restaurar. E eu quero falar de características de amigos que nos aproximam de Jesus. Queria que vocês abrissem lá o texto de Lucas 5. Pega aí teu celular, mas não fica olhando Instagram e nem jogando joguinho, muito menos Minecraft, por favor. Abre aí a tua Bíblia no celular. Abre aí a tua Bíblia no celular, a tua Bíblia de papel. E, fica o incentivo para vocês trazer a Bíblia de vocês de papel, tá? É legal isso aqui, ó. Tipo, ter a Bíblia escrita os negócios, entendeu? Essa Bíblia, para quem não sabe, a minha Bíblia enfrentou a enchente, uma das enchentes comigo. Então, vocês olham, ela está detonada, mas na real, eu tenho um apreço muito grande por ela. Lucas 5. Lucas capítulo 5, versículo 17. Fala assim, até o 20, tá? Certo dia, quando ele ensinava, estavam todos assentados, ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca, tentando fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e baixaram a sua maca através de uma abertura no telhado até o meio da multidão, bem na frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Feche teus olhos, gente, vamos orar? Jesus, obrigado, Pai, por orar. Jesus, obrigado, Pai, por essa noite. Deus, obrigado porque o Senhor nos dá oportunidade de ter novos significados na nossa história, Senhor Jesus. Como eu citei aqui dos guris, ó Pai, e na minha própria história, Senhor Jesus, eu vejo que o Senhor tem dado novos significados, Senhor, e eu te agradeço por isso. Eu quero consagrar essa noite em Tuas mãos, te pedindo, Senhor Jesus, que Tu habite no nosso meio, Deus, que haja liberdade para o Teu amado Espírito, ó Pai, falar conosco, ó Pai, que as nossas mentes e o nosso coração estejam conectados contigo, Deus. Eu consagro a vida de cada adolescente aqui, Senhor, e peço, ó Deus, para que Teu Espírito Santo sonde o coração de cada um, ó Deus, que não haja dispersão no nome de cada um, ó Deus, que não haja dispersão no nosso meio, mas que a gente esteja focado naquilo que o Senhor quer falar com a gente, Senhor Jesus. Eu oro, Senhor Jesus, para que o Senhor me use, ó Pai, apesar de mim, das minhas limitações, ó Pai, e que a Tua palavra penetre fundo em nosso coração, Deus. Eu oro assim, Jesus, em Teu nome, Pai. Amém. Amém, gente? Vamos lá para o contexto histórico. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que essa história tem em Mateus, em Marcos também. E Marcos tem um relato um pouquinho maior, assim, sobre alguns detalhes, né? Ele fala assim, em Marcos 2, né? Ele fala assim, em Marcos 2, versículo 1 e 2, tá? Até o 4, desculpa. Marcos 2 até o versículo 4. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, ouviu-se falar que ele estava em casa. Então, muitos se reuniram ali, de forma que não havia lugar nem na porta, e Jesus lhe pregava a palavra. Alguns homens vieram até Jesus trazendo um paralítico carregado por 4 pessoas, e logo souberam que Jesus estava na cidade. Já houve um grande movimento. Sabendo disso, aqueles homens trouxeram o paralítico para o encontro com o mestre. Jesus estava voltando de uma missão, e nessa volta da missão, ele estava voltando para a casa dele, a cidade ali, Cafarnaum. E era uma cidade muito movimentada, muito rica, por causa da pesca, do comércio e tal, e Jesus tinha voltado. E como eram tratadas as pessoas naquela época? Os aleijados, né, os enfermos ali e tal. Lá em João 5,3, vai falar assim, aquela história do tanque de Betesda, não sei se vocês vão lembrar, mas fala que costumava ter um grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Então, os acamados, os aleijados, os paralíticos, eles viviam uma situação de exclusão. Então, eles viviam isolados da família dele, dos amigos deles. E então, eles não tinham ninguém que pudesse ajudar eles, ser por eles, estar com eles, né? E as pessoas viviam nesse estado, né? Eles não tinham amigos, não tinham pessoas. E eles ficavam ali naquele tanque, ao redor daquele tanque, esperando um milagre, porque aquele lugar ali era um lugar que de vez em quando aconteciam alguns milagres. Então imagina a situação daquele lugar. Não sei se vocês já estiveram em um lugar onde as pessoas
estão em situação de rua, mas normalmente esses lugares são lugares muito sujos, um cheiro muito forte, né? Sempre tem alguma sujeira e tal, e ninguém queria estar junto com esse tipo de pessoa. Mas o texto de Lucas 5 fala de algo diferente. Fala de algo diferente. Fala sobre quantos homens? Quantos homens, amontoado? 4 homens que foram ajudar aquele paralítico. E se vocês perceberem, vocês forem ler o texto, tanto Mateus, Marcos quanto Lucas, esse texto não vai falar que esses homens eram amigos do paralítico, mas eu vejo neles características de bons amigos. De bons amigos. Eles não tiveram nojo, não tiveram repulsa pela condição que eles se encontravam. Eles foram homens que se aproximaram do paralítico para poder aproximar o paralítico de Jesus. E a primeira característica, Jesus. E a primeira característica que eu vejo nesses 4 homens é que eles não deixaram para trás o paralítico. Um verdadeiro amigo que te leva para perto de Jesus, ele não te deixa para trás. No versículo 18 fala: vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocar diante de Jesus. Eu estava falando esses dias atrás com o Lírio. Quem conhece o Lírio aí? O Lírio? Vocês conhecem o Lírio? Beleza. O Lírio serviu há pouco tempo no exército. Eu estava falando com ele: ô Lírio, só me confirma, é real mesmo aquele negócio que se diz assim, que nenhum soldado fica para trás? E ele falou: é isso aí, meu. Ninguém fica para trás mesmo. E como você... Ninguém fica para trás mesmo. E como vocês podem perceber, eu não servi o exército, porque eu deixei o Laio para trás, né? Eu deixei ele e larguei na corrida com a bicicleta, então eu não servi o exército. Mas para quem serve no exército, não interessa a condição do cara, se o cara tomou um tiro, se o cara está sem perna, se está sem braço, não interessa se ele está bem ou não. Não fica ninguém para trás. Ninguém fica para trás. E a palavra fala em Lucas 15, 4 e 6, fala assim: qual de vocês possuindo 100 ovelhas, perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos seus ombros e vai para casa, e ao chegar reúne seus amigos, vizinhos e dizem: alegre-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. O texto de Lucas 15 vai falar sobre uma atitude do pastor que vai atrás da ovelha que se perdeu e não deixa ela para trás. No nosso contexto aqui, a gente se coloca como amigo, meu. A gente não pode deixar para trás os nossos. Não pode deixar os nossos. Não pode deixar ninguém para trás. Não interessa se eles estão perdidos, se eles estão feridos, se eles estão fedorentos, se eles estão afastados. A gente não pode deixar para trás. Um amigo de verdade vai atrás daquele que está perdido. Eu lembro que eu acabei me tornando, num dos empregos que eu tive, eu trabalhei na manutenção na URGS, e nesse emprego eu conheci alguns caras assim, e eu virei amigo de um cara, fui virando amigo de um cara, e o nome dele era Rafael. Vocês vão ver a imagem dele, o Rafael, meu amigo. E o Rafael, cara, ele é muito engraçado, ele é muito tri, e hoje ele tem um Civic, muito tri, e hoje ele tem um Civic. Então, cara, pensa num cara tri. Na época ele tinha um Palio branco rebaixado, ele era muito massa, meu. E a gente gerou uma amizade. Só que no decorrer de gerar essa amizade, eu descobri que o Rafael, há muitos anos, há mais de 10 anos, estava longe dos caminhos de Jesus. E a mãe dele orava muito por ele. Então a gente foi criando uma amizade, eu e ele. Esse dia da foto ali, dessa foto aqui, nós tínhamos uma escala de limpeza. Então eu ficava com ele na escala de limpeza. Na outra foto, eu levei ele para casa de um irmão lá da igreja, e aí ele instalou um ventilador lá. E a gente gerou uma amizade, e nisso aí, nessa amizade, a gente foi para um ponto que eu disse: cara, deixa eu falar de Jesus para ti aí, 8 semanas na tua casa e tal, com a tua família. E eles toparam, tanto ele quanto a esposa dele. E a gente passou, eu e a Susan, falando 8 semanas, de Jesus para ele. Falando, foi uma jornada muito longa, falando sobre Cristo, e também muito prazerosa, porque se tem uma coisa que o meu amigo Rafael faz, é cozinhar muito bem. Ele é um masterchef, então todo encontro nosso tinha comida muito boa. E era muito louco, porque conforme as semanas iam passando, nós ia falando do assunto, e cada vez mais eles interagindo e gostando e tal. E eu pensei, a mulher dele não conhecia Jesus. A mulher dele não conhecia Jesus, eu tinha certeza que ela ia aceitar Jesus. Eu disse: cara, nós estamos grandes, meu Deus do céu, cumpri a missão, eles vão aceitar Jesus. E aí o que aconteceu na 8ª semana? Eles não aceitaram Jesus.
Exatamente isso. E eu lembro que, para mim foi muito triste assim, eu saí decepcionado, falei para as pessoas, será que a gente fez alguma coisa de errado que eles não quiseram aceitar Jesus, né? Mas enfim, o tempo passou, eu continuei amigo dele e tal, trocando uma ideia com ele, e aí eu saí do trabalho, então a gente só se falava pelo WhatsApp e rede social. E um dia estou eu lá, curtindo um stories dele, e quando eu vejo um stories dele, pá, o cara na igreja, mano. Isso foi uma alegria muito grande para mim, cara, porque o Rafael e a Jaque, o Rafael voltou para Jesus, a Jaque conheceu a Jesus, entregou a sua vida para Jesus. E pensa numa alegria, cara. Pensa numa alegria, meu. Porque ele voltou para Jesus, cara. E ele era um cara que estava afastado, cara, só que há muitos anos ele andava jogado. Ninguém se interessava por trocar uma ideia com ele. E semana passada eu mandei uma foto. Essa foto aqui era uma célula que a gente tinha próximo da casa dele. E lá atrás está o Rafael, ó, e a esposa dele. E eu mandei essa foto para ele. E aí ele me enviou essa mensagem que eu vou ler para vocês. Bah, meu, que lindo. Aí começou algo muito grande. Na minha vida. E começou a se criar algo que eu vivo hoje. Agradeço você e sua família por ativar coisas em mim que estavam escondidas. Estava esperando alguém vir e começar de uma maneira simples, mas objetiva. Despertar pequenos fragmentos que foi ativando uns aos outros até que chegou aonde eu decidi viver o que eu estou vivendo. Glória a Deus, cara. Pensa numa alegria ler essa história dele assim e poder ver que o Senhor transformou e tem transformado a família dele, cara. E a pergunta que eu faço para você, Amontoado, como você tem tratado seus amigos? Tu tem deixado alguém para trás? Um verdadeiro amigo não vai olhar em qual situação tu se encontra. A segunda característica que eu olho naqueles homens e percebo é que um verdadeiro amigo te aproxima de Jesus. Ele não olha para a sua aparência ou para o que você pode oferecer. Ali no versículo 18 fala também que ele estava paralítico. Então aqueles homens não olharam para isso. E aquele homem paralítico não tinha nada, absolutamente nada para oferecer para aqueles 4 homens. Mas aqueles 4 homens decidiram levar ele até Jesus. Aquele homem não tinha dinheiro, não tinha roupa da hora, não tinha tênis da hora, não tinha status nenhum. Mas aqueles 4 homens levaram. Nas nossas relações de amizade, muitas vezes esperamos algo em troca. Mas o que o texto nos mostra é que esses 4 homens serviram de todo o coração àquele homem paralítico. Um amigo de verdade escolhe estar junto. Provérbios 17 fala o quê? O amigo ama em todos os momentos, mas na adversidade nasce um irmão. Eu falei antes sobre o Lion, né? Mas nós somos um trio de amizades desde a infância. Eu, o Lion e o Charles. Aí tá nós 3. Eu acho que esse dia nós estávamos jogando um FIFA. Eu acho, eu não tenho certeza, tá? E o Lion é casado com a Tamara, vai aparecer uma foto deles aí. O Lion é casado com a Tamara, ali. E o Charles é casado com a Bruna. Nós somos amigos desde os 6 anos, 5 anos de idade. E nós íamos para a igreja junto, a nossa família ia junto, nós vivíamos os cultos indo de a pé para a igreja, então era muito legal. E a gente viveu muitas coisas juntos, futebol, jogamos muito Guitar Hero, jogamos muito Fórmula 1 juntos. E quando a gente casou, uma das coisas que a gente mais desejava era que a gente pudesse ter filho meio próximo, para que os nossos filhos tivessem o mesmo rolê que a gente. Que a gente cresceu, a gente está na casa dos 30, e todo mundo tem, né, é amigo até hoje. Então a gente sonhava com isso, né? Mas durante a jornada, é legal porque na amizade tu vai tendo oportunidades de crescer. Vocês estão tendo amigos agora que vocês talvez conheceram há 1 ano, há 6 meses. Mas eu quero que vocês entendam que a amizade ela é progressiva e ela vai se firmando conforme as situações vão passando. E nós vivemos situações bem difíceis mesmo. E o casal de amigos nossos, tanto Laio quanto a Tamara, quanto Charles e a Bruna, tiveram um momento muito difícil na jornada deles no casamento, que foi perda dos filhos. Eles estavam grávidos e eles perderam os filhos. E cada um deles nós vivemos o luto juntos, de uma forma diferente. Mas o Charles e a Bruna foi um pouco diferente a vivência do luto.
A Bruna é uma guria muito alegre, muito falante, muito espontânea, e ela faz os negócios, ela cozinha e tal e tal. E quando ela perdeu o filho deles, no dia que foi o dia que ela realmente tirou ali, que teve o aborto total da criança, de forma espontânea no corpo dela, ela chamou a gente para a casa deles e disse para nós: gente, vem para cá, vamos jantar, vamos ficar junto porque eu preciso de vocês. E nós tivemos um tempo de um jantar tão legal, a casa dela estava arrumada de uma forma tão legal, cara. A gente teve um jantar com eles, a gente desligou as luzes e a gente dançou de parzinho, assim, cada casal com as suas esposas, com a música romântica. Mas o Charles e a Bruna não tinham nada para oferecer para nós, cara. Nada, cara. E a gente viveu aquele momento de dor junto. Depois desse momento de dor do Charles e da Bruna, o Lai e a Tamara perderam outra criança. Eu lembro como foi difícil isso para nós. Mas eu queria celebrar com vocês e queria que você celebrasse essa foto que vai vir aí. O Senhor fez um milagre. Fez um milagre na vida deles. E hoje a gente pode celebrar isso. Hoje o Lai e a Tamara são pais da Tainá, uma menina muito esperta. E o Charles e a Bruna são pai do Estevão. E glória a Deus. Mas a pergunta que eu quero deixar para você, amontoado, nas tuas amizades, você tem servido, amado, sem esperar nada em troca? Ou você tem sido amigo por interesse de alguém? Um amigo de verdade sempre te servirá e estará presente para celebrar o teu milagre. Como na vida daquele paralítico, ele não tinha mais esperança e ele vive aquele milagre e os amigos estavam juntos com ele. Eu e os meus amigos estávamos juntos quando a gente pôde entregar o teste de positivo de gravidez e quando a gente celebrou o nascimento das crianças. E a terceira característica que eu vejo nesses homens aqui, e que são características de um amigo que te aproxima de Jesus, é que um amigo de verdade, ele vai te levar para perto de Jesus, amontoado. Um amigo de verdade não vai te levar para lugar nenhum, a não ser o lugar próximo do Senhor, próximo de Jesus. O versículo 19 vai falar: não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e baixaram sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem na frente de Jesus. Para quem não sabe, a minha profissão é construtor. Eu fui pedreiro desde os meus 17 anos. E nessa foto eu quero mostrar para vocês um padrão construtivo de agora. E é um padrão que a gente usa aqui no Brasil, que é: pega o terreno, faz as valetas, colocam as pedras como estão ali na fundação, concreta a viga de baldrame, que é essa viga preta ali, a terra, levanta os tijolos e aí depois finaliza a casa. Para quem não sabe, essa aqui é uma casa que eu fiz, tá? Pai, eu queria muito falar isso aí. Essa foi a primeira casa que eu fiz, é muito legal. E, gente, o padrão construtivo naquela época era um pouco diferente. As casas eram construídas de pedras e os telhados eram feitos de barro e palha. E sempre tinha uma escadinha lateral, assim, para poder subir em cima e tal. Então, eu queria que vocês observassem isso, como é diferente o padrão construtivo e como era difícil naquela época. Provavelmente, os caras que levaram o paralítico subiram por aquela escada e foram até o telhado. Tu consegue imaginar o trabalho que eles tiveram no meio da multidão, na frente daquela casinha apertada, eles subindo por uma escada com um homem que é paralítico, subindo ao telhado, abrindo um buraco, largando o cara na frente de Jesus. Vocês conseguem imaginar o trabalho que eles tiveram para fazer tudo isso? Em Provérbios 18, 24, fala aqui: mas existe um amigo que ele é mais chegado que um amigo de verdade enfrenta o que for necessário, amontoado, para te levar para Jesus. O que for necessário. Aqueles homens não se importaram com as dificuldades, com nenhuma dificuldade. E eu quero falar sobre 4 amigos, eu queria que vocês prestassem bem atenção.
4 amigos que eu tenho caminhado mais próximo na minha jornada aqui na Monte. O nome deles é Gabriel Marques, Gabriel Leighton, Thiago Miranda e Carlos Raul Villanueva. E uma das coisas mais engraçadas, que é um fato para vocês saberem, tá? Nós somos 2 Thiagos, 2 Gabriéis. E o Raul tem um filho que se chama... E eu tenho um filho que se chama... Gabriel. Então, tipo assim, todo mundo é Gabriel, todo mundo é Thiago. Agora nós estamos esperando que nasça um filho homem no Miranda e ele ponha Raul o nome. Daí vai ser bem legal. Mas, gente, uma das coisas mais legais que a gente viu, que a gente tinha um tempo que a gente sentava à mesa para ficar junto. E nesses tempos que a gente tinha a mesa para sentar junto e falar sobre o Senhor, sobre a vida com Deus, um desses dias o Raul traz uma palavra muito poderosa do Senhor para as nossas vidas. E ali o Senhor se move de uma forma tão poderosa no nosso meio, e a gente é encontrado pelo Senhor naquela noite. E ali a gente começa a rasgar o coração, falar das coisas que o Senhor estava trazendo e o Senhor estava revelando. E eu trago o meu coração para os guris naquela noite e eu falo para eles, cara, eu não estou sentindo mais nada. Parece que eu estou morto. Eu não sinto mais nada, cara. E naquela noite eu confessei o meu pecado, abri o meu coração na mesa com eles. E eu vivia muitos anos, gente, falo isso com temor no meu coração, mas muitos anos vivendo em pecados que me prendiam de viver coisas profundas com o Senhor. Vivia muito tempo preso na pornografia, muito tempo preso nos pensamentos impuros, na masturbação. E aquele dia eu abri meu coração e falei para eles, cara, eu não sinto mais nada, não sinto absolutamente mais nada. E o Senhor, presente naquele lugar, a gente começou a orar e falar um com os outros, e abrir nosso coração. E aquele momento, cada um de nós começou a chorar, e aquele ambiente começou a se tornar um ambiente sensível ao Senhor. E eu lembro que os meus amigos começaram a orar por mim. E aquilo foi muito profundo, porque é como se Deus estivesse tirando de dentro de mim algo que me prendia há muitos anos, e me libertando de algo que me deixava preso. Nós choramos muito aquele dia, e através da oração dos meus amigos, eles me levaram para perto de Jesus, me levaram para perto do Senhor. Eles não me deixaram para trás, eles não se importaram se eu tinha algo para oferecer para eles naquele dia, eles não se importaram se eu tinha algo para oferecer, e eles me levaram para perto de Jesus. Eu fui carregado por eles. Eles me pegaram e carregaram em direção ao Senhor. Um verdadeiro amigo te leva à presença de Jesus para tu ser perdoado, para tu ser curado e para tu ser restaurado, amontoado. No versículo 20 vai falar assim, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse, homem, os seus pecados estão perdoados. Muitas vezes será a tua fé, amontoado, tua fé que moverá seus amigos, será a tua fé que levará os seus amigos a viverem um milagre que nem eles acreditam que pode viver. Quantos amigos teus que tu conhece que talvez hoje estão perdidos, que, cara, não tem solução, meu. Até mesmo vocês que estão aqui, vocês entre amigos aqui, saibam talvez alguém que está vivendo uma situação que vocês digam, cara, não tem como esse cara sair daqui, meu. Não tem como ele viver algo diferente da parte de Deus. Mas a tua fé, amontoado, aquilo que você acredita pode mover para que os teus amigos vivam milagres que só em Deus eles podem viver. Aquele dia eu não acreditava que eu poderia sair daquela sala diferente. Eu não acreditava que o Senhor podia me transformar, mas o Senhor tinha um encontro marcado comigo, com os meus amigos, e a fé dos meus amigos me levou a viver uma transformação que hoje eu posso celebrar, que eu sou liberto em Cristo.
E foi Jesus quem fez isso, amontoado. Tu pode celebrar isso, amontoado? Presta atenção no que eu vou falar, amontoado, e leva a sério. O Senhor Jesus habita no nosso meio, amontoado, e Ele quer te libertar das coisas que tem te prendido. O Senhor Jesus não está aqui para simplesmente a gente vir num ambiente legal, sereninho, com uma música tri. O Senhor está aqui para te transformar, amontoado. Um dia lá atrás alguém me abraçou. Quando eu tinha 14 anos, alguém chegou em mim e disse: cara, tu tá bem? Eu falei para ele: tô bem. Ele olhou para mim de novo e falou: tu tá bem, cara? E eu falei: cara, não tô bem. E o mano, que era meu líder na época, pegou e me abraçou, e a gente chorou por um bom tempo, cara. E sabe qual foi uma das maiores alegrias que eu vivi? Aquele dia eu fiquei muito feliz porque alguém se importou comigo. Mas uma das alegrias que eu vivi, cara, foi encontrar ele esses dias atrás num restaurante e olhar no olho dele, cara, e dizer: que saudade que eu tô de ti. E ele olhou pra mim e falou assim: diz pra mim que tu tá firme. E eu olhei pra ele: eu tô, cara, eu tô firme, eu tenho uma esposa, eu tenho um filho, cara. Eu tô vivendo o que o Senhor me chamou pra viver. Ei, líder de amontoado, presta atenção, líder do amontoado. Um dia essa geração vai passar e um dia nós encontraremos ele. E a pergunta que nós temos que fazer para ele: vocês estão firmes? E em nome de Jesus nós celebraremos com vocês, amontoado, o que o Senhor tem feito, porque a nossa oração, a oração dos pais de vocês, é que vocês se encontrem com Jesus poderoso que está neste lugar. Toda sexta-feira a gente se reúne aqui porque a gente acredita no poder transformador do Senhor Jesus. No versículo 25 fala sobre restauração completa. Aquele homem saiu, chegou o paralítico, mas ele sai dali perdoado, curado e restaurado, e ele retorna para sua casa. Quando ele levantou da maca, aqueles 4 homens estavam lá. Quando ele levantou e foi para casa, aqueles homens estavam lá. Quando ele foi perdoado, curado, restaurado por Jesus, aqueles 4 homens estavam lá. Quem tu quer ser, amontoado? Que tipo de amigo que tu tem andado? E onde está você, amontoado, em relação aos teus amigos? No teu colégio tu tem visto a gurizada se perder, os guri ficar com as gurias, ficar tirando. Aonde está você, amontoado? Que Jesus que tu acredita, amontoado? O Senhor nos chamou para um compromisso com Ele, um compromisso com Jesus, que é o nosso verdadeiro amigo. O Senhor tem nos dado a oportunidade de dia após dia vivermos uma vida com o Senhor. Olhando para esses homens, eu não tenho como deixar de olhar para quem? Para Jesus. Eu não tenho como olhar para essas características e não lembrar do meu Salvador, daquele que morreu por mim. Ele não me deixou para trás, Ele não olhou se eu tinha algo para oferecer para Ele, e Jesus se entregou naquela cruz para que eu possa estar com Ele todos os dias. Amontoado, celebra isso, amontoado. O Senhor te libertou para isso, para que tu seja livre, para que tu possa anunciar o Senhor, anunciar as boas novas do Evangelho. A palavra de Deus fala em João 15: ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Jesus fala para ti, amontoado: vocês não serão só meus amigos se fizer o que eu ordeno, mas não chamo vocês de servo, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu tenho chamados de amigos. O Senhor Jesus nos chama de amigo. Jesus entregou sua vida por nós, e o desejo que Jesus tem é que a gente seja completamente perdoado, curado e restaurado. Jesus, Ele é o nosso melhor amigo. Ele nos fez amigos dele. O mundo clama hoje, amontoado, por socorro. O mundo busca por uma solução que não tem encontrado. Aquele aleijado estava um bom tempo ali, mas teve 4 amigos, 4 homens que olharam para ele.
Seja tu, amontoado, a olhar para quem está do teu lado, amontoado. Amar aquele que está à tua volta, amontoado. Fica de pé, por favor, amontoado. Um amigo de verdade não te deixa para trás. Um amigo de verdade não olha para o que você pode oferecer. E um amigo de verdade te leva para perto de Jesus. A verdade é uma só. Uma vida com Jesus. Só com uma vida com Jesus nós podemos ser verdadeiros amigos. Da mesma forma que o Senhor tem restaurado o meu jeito de ser amigo, o Senhor pode restaurar, dando significado para que você possa viver com os teus amigos dias felizes, mas também dias tristes, chorando e podendo se colocar à disposição de servir. Se o Senhor falou contigo, amontoado, que você precisa ser um melhor amigo, que você precisa crescer nisso, ou que você neste lugar está com um amigo teu aqui que precisa conhecer a Jesus, vem para frente, amontoado. Nada mais pode nos satisfazer a não ser Jesus. Se o Senhor falou contigo, amontoado, que você precisa ser um amigo que leva eles em direção a Jesus, vem para frente, amontoado.